paz do Senhor, queridos professores, tios e tias, crianças, alunos, vocês que têm nos acompanhado, estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A classe é Juniores e hoje lição de número 6, o reino de Acabe e a sua idolatria. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Tu és soberano e tu és rei. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para com cada um de nós. Venha abençoar-nos, ó Pai, em mais uma aula. Usa-nos, abre a nossa mente, o nosso entendimento, fala conosco através da Tua palavra, para que possamos repassar aos nossos alunos, às crianças, a Tua santa palavra, para cada dia, Senhor, fazer efeito na vida deles e eles crescerem com graça e sabedoria no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, lição de número 5, o reino de Acabe e a sua idolatria. Foi isso que dizemos, é Acabe. É dele que vamos falar hoje. E antes de tudo, eu quero te agradecer por você ter inscrito neste canal, por você estar abençoando as nossas vidas. E nós temos o privilégio de ter gratidão a você, a sua família, a todos que têm nos acompanhado com o seu joinha, com o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E junto estamos aqui para mais uma aula desta semana. E é de Acabe que nós vamos falar. Acabe reinou no reino norte. O reino está dividido, reino sul e reino norte. E Acabe foi rei do reino norte. Acabe e a sua esposa, Jezabel. Eram dois reis que reinavam. A sua esposa tinha muita influência, ela tomava muito à frente daquele reino, ela optava, ela opinava, e era Acabe e Jezabel. E diz-nos a palavra de Deus que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na nossa revista, professores, diz assim que ele começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Acabe tomou por sua esposa Jezabel, como eu disse, é filha do rei dos Sidônios, Etbaal, e ela era uma mulher idólatra que fazia culto a Baal. É nessa situação que nós vamos encontrar o reino norte, com este rei reinando e com esta rainha influenciando totalmente o seu esposo e o seu reinado. Ela era uma mulher estrangeira, o pai dela era Etbaal, rei dos Sidônios, povo que adoravam deuses pagãos, que não se preocupavam com nada disso. E como Acabe casa com ela, ela vem para Israel e traz Deus Baal, e o próprio Acabe começa a levantar altares para Baal, e em Samaria ele levanta um templo para Baal. Tudo para agradar a sua esposa. Infelizmente, Acabe abandonou os mandamentos do Senhor, desprezou os mandamentos do Senhor e preferiu ouvir a sua companheira, a sua esposa, com toda a idolatria que ela trouxe para Israel. E assim trazendo prejuízo àquele povo.
porque no primeiro mandamento nós lemos aqui o que diz o primeiro mandamento. Olha só, não terá outros deuses. Não farás, o de número 2, imagens de esculturas. E o rei Acabe estava fazendo tudo ao contrário do que Deus tinha lhe falado, do que Deus tinha ensinado ao povo de Israel, a obediência às suas leis, aos seus mandamentos. Tinha colocado na frente deles a bênção, a maldição, que escolhessem a bênção para que vivesse, para que fossem prósperos e felizes. Mas, infelizmente, esse rei casa com uma mulher pagã, desobedecendo ao Senhor, e ela traz para dentro de Israel Deus Baal. Olha só a figura de um Deus Baal aqui, ó. Como que era o momento de idolatria, ao ponto desse Deus aqui receber sacrifícios de crianças, serem sacrificadas aqui nesse forno, dentro do corpo do rei, do Deus, né, desculpa, do Baal, era sacrificado, feito o sacrifício, o fogo, né, saía a fumaça, e sacrifício humano, sacrifícios que desagradavam a Deus, de crianças. Era terrível. Aqui na nossa lição, professores, aonde diz aqui, você sabia? No último item diz, Baal era o principal deus adorado pelos cananeus. Era o deus da chuva e da vegetação. A adesão de Israel ao baalismo foi condenada veemente pelo nosso Deus. Somente ao Senhor adorarás, não terás imagens de escultura. E Acabe acabou nessa situação, deixando a sua esposa influenciar a ele, e o povo foi influenciado pelo casal, pelos dois, né, que estavam no trono. Aqui mesmo na nossa revista, nós vemos aí, professores, a figura de Jezabel, dando ordens, falando, dominando no trono também, o rei Acabe. Essa rainha mandava matar os profetas de Deus, porque eles falavam a verdade, eram profetas do Deus vivo de Israel, e aí ela não agradava disso, então ela mandava matar eles. Acabe pedia a Baal chuva. Por quê? Porque o profeta Elias, o tisbita, foi usado por Deus para chegar até em Acabe e entregar o recado do Senhor. E dizer que durante 3 anos e meio aproximadamente, não haveria chuva em Israel, e nem tampouco orvalho. Mas esse rei, a princípio, nem acreditou nisso. E Elias sai e começa aquela seca, e começa a dificuldade, e o rei percebe que a situação não era fácil, e o rei manda procurar Elias para matar. Jezabel manda procurar Elias para matar, para destruir ele, e realmente começa a passar o primeiro ano, o segundo, seca, a plantação começa a secar, morrer, houve fome, houve os animais morrendo de fome também, de sede, houve um prejuízo muito grande em Israel, por conta do coração deles estarem voltados para o Deus Baal, para o Deus Azerá, para a idolatria, esquecendo do Deus vivo e verdadeiro, do Deus do impossível, do Deus de Israel. E aí o tempo passa,
O tempo passa e o prejuízo é grande. E eles procuram Elias, o profeta, que trouxe a mensagem verdadeira da parte de Deus para o matar e destruir. Mas Elias foi para o ribeiro de Querite, e ali o Senhor sustenta, o Senhor cuida, o Senhor protege daqueles que temem ao Senhor, daqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não estão diante de idolatria, não são influenciados por isso, mas continuam servindo a Deus. E o Senhor ordena que corvos, animais, aves, os corvos vão levar carne para Elias, vão levar pão para Elias, e ele bebe da água do riacho. Para ele nada faltou, porque era um homem de Deus. E o corvo é uma ave que come carne. E como que ela levava a carne até o profeta? Porque ela obedeceu ao Deus de Israel. E o próprio rei e a rainha não estavam obedecendo. Como eu já disse em aulas passadas, vamos deixar claro para os nossos alunos, ressaltar a eles que a desobediência traz prejuízo, traz consequências que tem que ser acatada, vem mesmo e passa por aquilo, por conta da desobediência ao Senhor. E vemos então que Elias, depois desse tempo, o ribeiro seca, Deus manda ele, envia ele para a viúva, ele é sustentado pelaquela viúva, o milagre acontece na casa da viúva, até que houve chuva do céu, até que Elias volta para Israel. E quando ele volta para Israel, e ele vê a situação que Israel estava, adorando a deuses, a idolatria, o rei, a rainha e todo o povo influenciado. Elias lança um desafio e diz para eles: até quando, Israel, vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus ou se Baal é Deus? E eles aceitam o desafio. Os profetas de Baal tinha profetas, os profetas de Azerá, e então Elias deixa primeiro eles fazerem, e aí eles fazem, né? Eles oferecem lá no altar a oferenda para Baal, e eles começam a clamar, desde cedo até o meio-dia, por Baal, mas Baal não lhe responde. Porque Elias tinha dito: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Mas até meio-dia nada. E Elias zombava deles e diziam: gritam mais alto. Quem sabe, aqui na revista, professores, olha, quem sabe o Deus de vocês estão dormindo? Ou quem sabe ele intentou uma viagem? Grita mais alto. E eles gritavam ao ponto de retalhar o corpo, de desespero, e Baal não lhe respondia. Então eles encerram a parte deles. E Elias chega. A primeira coisa que ele faz é reparar o altar, é colocar o altar em ordem, é pegar 12 pedras e colocar no altar, representando as 12 tribos de Israel. E aí então ele faz uma vala, um buraco ao redor do altar e manda eles colocarem água. Cada momento trazia 4 cântaros de água 3 vezes. E jogaram água também sobre o altar. E a água escorreu e encheu o buraco ao em volta. E Elias, então, começa a clamar a Deus. E a oração de Elias foi assim: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta hoje que tu és Deus em Israel.
Oh, glória a Deus! E que eu sou teu servo, aleluia! E conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. E naquele momento, glória a Deus. Olha que lição linda para você passar para os seus alunos de coragem, de fé. Desceu o fogo do céu e queimou o holocausto, a pedra, a lenha, destruiu o altar, o fogo e até a água que estava em volta na vala se secou. O fogo queimou tudo. E o povo, quando viu aquilo, Israel, quando vê aquilo, ele começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Clama com seus alunos, proclama e grita juntamente com eles: só o Senhor é Deus e grande é o nosso Deus. Que ali o Senhor mostra, não foi preciso de Elias ficar clamando meio-dia ou o dia todo, se retalhar o corpo, porque o nosso Deus é vivo e Ele ouve a sua oração, e Ele ouve o seu clamor, criança. Ele está pronto a nos ouvir. Grande é o Senhor e poderoso em suas grandes maravilhas. Oh, aleluia! Elias foi atrás deles, dos profetas de Baal, porque eles correram de Azerá. E Elias não deixou nenhum deles escapar e destruiu a todos eles. Quando somos obedientes ao Senhor, Ele atende às nossas orações. Devemos adorar somente ao Deus vivo. Oh, que bom, queridos alunos! O objetivo é assinalar que é preciso assumir um compromisso verdadeiro e inteiro com Deus. Porque existiu um momento no livro de Isaías que o Senhor disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor quer, queridos alunos, queridos professores, o nosso coração, a nossa alma, corpo, espírito, a nossa mente. O Senhor nos quer por inteiro. E no Memorizando nos diz: não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a Deus adorarás. E enquanto você adora, Ele te abençoe. Que podemos alertar aos nossos alunos que o final da vida de Acabe foi triste, a sua morte, os cães lamberam o seu sangue, Jezabel a mesma coisa. Dessa forma acaba Acabe e Jezabel, e ainda fizeram coisas maus a outras pessoas, a Nabote, o que eles queriam eles almejavam, invejavam e pegavam, mas o Deus grande vê todas as coisas. E o final não foi nada legal. Então vale a pena adorar a esse Deus maravilhoso, guardar o seu mandamento e praticar a cada dia na nossa vida. Professores e alunos, crianças, tenham uma excelente aula para a sua turminha aí, em nome de Jesus. Amém.